Só terminando aquele vídeo anterior, até aquela parte ali, eu fiz aqui só um teste. Até aqui tá dando tudo certinho, né? Por exemplo, vou fazer aqui, vou escolher um fornecedor. Aqui trouxe o fornecedor, vou botar aqui o número de uma nota fiscal, vou botar a série da nota, tem o fornecedor, data da compra, vou botar aqui e vou escolher alguns itens. Escolher um outro item aqui embaixo. Beleza. Aí agora eu vou juntar tudo isso aqui num único loop, que eu estava pensando em dividir, mas não ia ser uma boa ideia. Então eu vou trazer essa informação aqui, ó, e colocar tudo em um único loop. Por quê? Porque esse linha seguinte aqui vai dar problema se eu colocar em loop separado. Porque daí ele vem e ele considera que o linha seguinte aqui tudo é uma coisa só. Daí ele soma mais uma. Depois ele vem e faz de novo. Dessa forma vai ficar bem mais fácil de trabalhar do que ter dois loops, porque daí eu vou ter que reavaliar o linha seguinte. Então, dessa forma, ele já vai funcionar bem tranquilo. Deixa eu pegar aqui o estoque, deixa eu ver se está tudo certinho aqui, beleza. Aí aqui eu vou rodar o programa. E ele vai marcar aqui no meu estoque o ID, o lançamento, o número da nota, a série, o ID do fornecedor, o nome do fornecedor, o ID do produto, qual o produto e eu esqueci de colocar a quantidade. Se a quantidade aqui for em branco, eu vou ter que dar ter que fazer um alert, na verdade. Aqui eu vou botar if o Z, né? Se o Z for igual a branco, eu não vou bloquear nada, só vou dar um aviso, assim, você lançou em branco. Não, na verdade eu já vou dar eu quero ver se ele dá break aqui, o que ele vai fazer. Pode ser que esse aqui ele já tranca aqui a função, daí não, ele nem vai para frente. Seria o melhor dos cenários. Deixa eu apagar aqui. Ver que uma coisa a gente já pensa em outra, já vai pensando. Nova compra. Vamos ver o que acontece se eu botar esse break ali e deixar um produto em branco aqui, a quantidade em branco. Porque daí não faz sentido, né? Porque não tem como gerar vendas em branco, né? Um produto sem quantidade, assim, não tem como é que foi essa compra. Então, por isso que a gente tem que fazer alguma forma de bloquear o usuário para ele não cometer esse erro. Só que também ele tá um break aqui, mas não tem um alerta, não tem nada. Então, eu vou botar um alerta aqui. Pegar esse alerta aqui. E vou escrever faltou quantidade. Deixa eu ver se ele deixa em branco. Se deixar em branco aqui eu vou tirar só temporariamente, só para não ter que ficar escrevendo toda vez. E vou rodar assim, vamos ver se ele vai. Faltou o quê? Mas ele continua o programa ainda. Não, ele não continuou não, ele bloqueou, tá certo. Então, quando eu boto esse break aqui, mesmo que ele tá fora, ele vai funcionar legal. Aqui no compra, aqui ia ser bom, né, eu verificar. Então, eu acho que eu vou tentar fazer o contrário aqui. Eu vou tentar rodar aquela parte primeiro, porque senão ele gerou aqui uma compra sem nada e mesmo assim ele deu erro, ele apareceu a mensagem. Então, aqui, ó, eu acho que vou tentar ver se não consigo fazer o contrário. Lançar compra. Deixa eu ver onde é que tá esse lançar compra. Tá aqui, ó. Que daí ele chama o lançar itens compra. Que tá onde ele? Se apertar Ctrl e clicar em cima de uma função, ele te leva para a função, tá? Só vou tentar... Deixa eu trazer isso aqui pro bloco de notas. Pegar aqui. Deixar um embaixo do outro, para ficar mais fácil de visualizar. Beleza. Aí ele terminou aqui e foi para cá. Esse break aqui ia ser bom colocar em outro lugar. Cadê o break? Fiz alguma coisa de errado aqui. Aqui que tá o break. Eu tenho que verificar isso aqui antes, na verdade. Porque primeiro isso aqui tem que acontecer. Tá aqui, ó, já. O lançar item de compra tá aqui.
Ué, mas aqui tá lançar compra? Como assim? Onde é que tá esse lançar compra? Lançar item de compra. Lançar no estoque. Ah, tá, mas é que daí eu tenho lançar no estoque, né? São 3 coisas concatenadas. É o lançar compra, que daí vai para o lançar itens de compra. Que daí vai para esse aqui. Então tá certo. Mas daí vai dar muito trabalho para eu conseguir fazer o break aqui. Então vai ser vou ter que dar uma analisada um pouco melhor. Mas só para finalizar essa aula, porque só estou estendendo o anterior, vou só resolver aqui o probleminha mesmo. Tá, deixa eu ver como é que tá aqui. Formulário de compra. Itens comprados, vou deixar em branco de novo. Vou lançar aqui um fornecedor. Usar este fornecedor, tá aqui. Usar usar este item. E usar esse item. Aqui eu vou marcar, mas depois eu quero fazer uma validação para ele, caso ele encontre que o usuário clicou aqui errado, ele quer dizer, errado não, né? Em branco, né? Daí ele acuse de alguma forma. Vamos ver se ele leva lá certinho e dá entrada no estoque. Beleza, deu entrada aqui no estoque, né? Eu esqueci de marcar nota fiscal e série, mas isso não tem problema. E aqui daí ele já marcou a quantidade de cada produto. E aqui agora eu preciso de operação. Preciso escrever a operação aqui também, que vai ser na coluna, que é coluna 9. Então deixa eu criar aqui mais uma, 9. E aqui eu vou colocar set value, vai ser a própria palavra operacão, que eu já recebi como um argumento lá de trás, que é a mesma coisa que a palavra entrada. E aí depois tem o data de operação. O data teve algum lugar que eu peguei já. Eu acho que é pega data. Ai, tava ali certinho. Aqui, ó. Pega a data de hoje. Deixa eu armazenar aqui. Aqui. Pega a data de hoje. Beleza, deixa eu apagar aqui. Compras pode apagar. Deixa eu gerar uma nova compra. Ó, aqui esqueci de... Tá, o nova compra eu tenho que arrumar, então. Compra base de dados, o nova compra eu tenho que ver qual que é esse script que ele não está apagando todas as informações ali. Quantidade de colunas, ele está puxando a quantidade de colunas do compras base de dados. É aqui que é o problema. Que aqui agora o compras base de dados pode ter menos do que lá. Ah, ele está olhando no item base de dados, desculpa. Ele vai olhar no item base de dados e vai ver que não tem o quantidades aqui, né? Item base de dados, claro que não vai ter o quantidade. E no compra tem que ter o quantidade. Então, de fato, aqui não dá para usar esse termo que eu usei. Quando eu clicar no nova compra, aqui vou botar que vai ter 6. Então aqui vou botar tem base de dados, mas a princípio vai funcionar certinho também. Depois eu dou uma avaliada aqui também, só quero dar uma encerrada com a aula anterior. Boto busca fornecedor. Usar este fornecedor. Botar um item aqui. Os 2 itens, na verdade. Aí na próxima aula a gente faz essa questão da validação para ver se o usuário colocou a quantidade aqui certinho. Aqui eu vou botar uma nota qualquer e uma série qualquer. E vou dar aqui eu tenho que botar a quantidade, que eu esqueci. Vou botar a quantidade e vou dar um lançar. Vamos dar uma olhada ali no estoque. Estoque pegou a data de hoje de fato e pegou a entrada. Então aqui a gente conseguiu fechar o lançamento no estoque. Mas depois a gente tem que avaliar se é entrada ou saída, que tem que somar se é entrada, quando é saída tem que sair, tem que remover, reduzir, né? E por aí vai. Mas então essa aqui era só para finalizar a aula anterior mesmo, tá? Até daqui a pouco. Valeu!